Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de 2024, no geral, não só de dezembro, para o signo de Aquário. Aquário, gratidão aí pela paciência, pela presença, perdão pelo sumiço. Eu andei enfrentando e ainda estou enfrentando os desafios relacionados à minha saúde, mas está tudo bem. Estou me cuidando, estou melhor. E por isso eu fiquei ausente por um período, tá? Mas eu não podia deixar de vir aqui nesse fechamento de ciclo, que é o mês de dezembro, para falar sobre as energias de 2024. A proposta hoje é um pouco diferente do que a gente está acostumado. É claro que quem está em busca de tarô, astrologia, coisas desse campo espiritual esotérico, normalmente quer saber de futuro, né? Chega aqui porque quer previsão, quer saber do que vem amanhã, tem até uma certa mágoa, um ressentimento relacionado ao passado. Não, o passado ficou para trás, não quero saber. Mas hoje eu venho propor que a gente olhe para o passado sim, tá? Por vários motivos. Um deles é porque o passado define sim o nosso presente, o nosso futuro. Porque eu vejo nas minhas leituras e no meu trabalho com a espiritualidade desde sempre que algumas crenças, padrões, limitações, repetições do passado definem também isso que a gente chama de futuro, né, esse lugar incerto. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais fácil de me entender. As pessoas chegam aqui na minha mesa para abrir uma leitura sobre amor, né? E quer falar do futuro, quero saber se tem um amor no meu caminho, se eu vou encontrar esse grande amor, essa alma gêmea, essa pessoa. E aí na hora que eu abro as cartas, vem essa história do passado. E às vezes tem uma carta muito recorrente nas leituras quando a gente está dentro dessa energia, que já é uma chave de entendimento para mim, eu já sei mais ou menos com o que eu estou lidando, né, para abrir pelo menos o entendimento da energia da pessoa, que é o 7 de espadas, que aparece demais, que é aquela carta que aparece aquela pessoa toda cercada, né, de espadas, olhos vendados, amarrada, e essa carta fala de alguém que está preso num padrão mental, num padrão ancestral, kármico. Não é uma prisão real, é uma prisão mental principalmente, mas que limita, restringe, né? No ano de 2024 a gente experimentou muito dessa energia por causa da regência do ano. Eu não sei se você está acompanhando o canal há bastante tempo, mas lá no finalzinho de 2023 eu fiz as previsões de 2024 e falei muito dessa regência de Saturno, que é dupla. Então a gente tem uma grande regência gigante de muito tempo, 36 anos, e nós estamos praticamente no início dessa regência. Então Saturno vai ficar perto da gente por um bom tempo ainda, mas teve uma regência menor, que foi a regência do ano. Começou em março de 2024 e vai até março de 2025, porque o calendário astrológico é diferente do calendário gregoriano, que é esse que a gente segue aqui, que o ano encerra em dezembro, tá? Então ainda dá tempo. Se você está vivendo alguma coisa que está te limitando, te restringindo, algum padrão repetitivo, e que isso ficou mais claro ainda no ano de 2024, porque essa é a intenção de Saturno, tá? Vamos dar uma olhada nisso para de repente você liberar essa energia, focar a tua força de cura, de libertação, para poder sair dessas amarras, né? E caminhar para 2025 um pouco mais livre dessas energias, né? Para manifestar coisas novas, para voltar a caminhar, para ter mais movimentação. Saturno é esse planeta que é considerado por muitas pessoas, né, como um planeta mau. Ele é um professor malvado. Ele ensina, mas ele ensina de uma forma dura, né? E ele fala de uma certa restrição, sim, de uma contenção. Toda vez que Saturno aparece, a gente está falando de uma coisa limitada, restrita. Eu entendo que a intenção da espiritualidade, de Deus, universo, enfim, da sua consciência suprema, do seu eu superior, seja lá como você chama, é te levar mesmo para esse lugar que é importante.
Então ele segura a tua cabeça ali e direciona a sua visão, a sua energia, a sua consciência. É um planeta que está muito associado com essa coisa de tomar consciência, né? Eu fico lembrando do Ás de Espadas, dessa coisa de você ver a realidade, ver a verdade. Eu vou comentar em todas as leituras essa introdução aqui, vou fazer em todos os vídeos, tá? Comentei na leitura anterior de Peixes que eu gosto muito da palavra elucidar. Elucidar é jogar luz. Então você traz luz. Isso não é feito de uma forma fácil nunca, tá? Nunca é. Mas você joga luz. Sabe aquela coisa de que é melhor um processo de desilusão, né? De lidar com a verdade, ainda que ela seja muito dura. O Ás de Espadas que já tá vindo aqui na minha cabeça, não sei porquê. Fala de verdade, de lucidez, de consciência, de justiça, de corte, enfim. Mas você joga luz, você lida com essa verdade, é melhor ela do que uma mentira que né, alivia, que tapa ali os buracos, que te ilude, que te engana. Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá? É claro que para cada um vai ser uma questão. Eu preciso lembrar sempre que todas as leituras aqui do meu canal são muito gerais, é para uma egrégora, né? Eu separo aqui por signo, por uma questão de organização, mas é uma egrégora, é um conjunto de pessoas. Então, pode ser que a leitura que eu trago aqui não ressoe com você, e tá tudo bem. Talvez você vai pegar os grandes ensinamentos, porque eu sou muito didática, né? A minha espiritualidade gosta dessa coisa de estar ensinando, de estar aprofundando. Você pega esse mesmo ensinamento e leva para a área da tua vida. Por exemplo, eu posso estar falando com pessoas que estão vivendo essa restrição, essa limitação, esses aprendizados que são, sim, muito desafiadores, né? Porque vem através de um cansaço, não aguento mais repetir isso aqui. E, de repente, aparece na vida material para esse grupo de agora, mas para você é uma questão emocional, é uma relação, é um padrão em relacionamentos que também é muito comum, né? A pessoa que eu falei lá de antes, que quer saber do futuro amoroso, acabou de conhecer um crush aqui, uma crush, quer saber, aí o negócio sai todo estragado, a pessoa fica desanimada, tá? E fala assim, mas e lá na frente então? Então esquece essa pessoa, não quero mais saber dele não. E lá na frente, o que vem? Eu digo, vem mais do mesmo, amor. Porque é um padrão. Se você não resolver agora, se você não trouxer toda essa potência de consciência, de luz e colocar a tua força, a tua energia para quebrar com esse ciclo, vai ficar repetindo. É igual a escola, lembra lá na escola que a gente repete de ano para poder aprender? Então tem um conteúdo ali durante um ano. Hoje em dia eu nem sei se existe esse negócio de repetição, eu acho que não existe mais. Mas tem essa coisa de te segurar, né? De manter você ali numa recuperação, numa restrição também, até que você aprenda aquele conteúdo e seja liberado para conhecer mais coisas lá na frente, tá? Eu vejo a vida mais ou menos assim. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês, tem uma certa euforia, tem essa mágoa que eu já falei antes, né, do ano que tá acabando. Ai, graças a Deus que 2024 acabou e que eu tô se bem que hoje em dia tem um movimento diferente na rede, né, de agradecer pelo ano que passou, eu acho muito legal. Mas na maioria das vezes quero que acabe logo, não aguento mais essa coisa que tá me arrastando, me prendendo, e aí milagrosamente, magicamente, o próximo ano que entra ali no dia 1º de janeiro para a maioria das pessoas vai ser diferente. Não estou querendo ser negativa nem pessimista, eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que ser positivo, mas não fantasiar, não delirar, sabe? Eu estou vendo muitas coisas na internet, tanto no YouTube como lá no Instagram, de uma certa efervescência em relação a 2025, porque a gente sai dessa pequena regência de Saturno, mas lembra que ele ainda está grandão aqui em cima da gente, e vai para a regência de Júpiter. Legal, adoro, também gosto da energia de Júpiter. Júpiter é considerado o contrário da energia de Saturno, né? Então, se Saturno é o professor malvadão, esse cara duro, né? E um planeta de restrição, de limitação, que fica preso ao passado, o grande maléfico, né? O apelido dele é o grande maléfico. Júpiter é o oposto dessa energia, ele coloca movimento nas coisas, ele abre caminhos, ele é o grande benéfico, ele é um planeta de sorte, de expansão, de crescimento, tudo certo, eu acho ótimo isso. Mas ele vai expandir, isso é importante dizer, tá? Porque a maioria das pessoas, né, as pessoas mais fúteis que estão explorando essa energia de Júpiter na internet, meio que querendo atrair só likes e seguidores e iludir pessoas, eles estão falando muito dessa coisa de que magicamente se quebra um ciclo e vai para outro. Isso não existe, tá? A gente vive uma fluidez, uma sequência.
Então, vai olhar a tua vida toda em sequência, caminhando para 2025. Júpiter vai expandir, a gente vai falar muito dele ainda nas previsões, que eu vou fazer sim, leituras de previsão para 2025, ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai abrir caminhos naquilo que você já está trabalhando. Exatamente nessa energia difícil que chamou sua atenção, que te trouxe desafios e aprendizados do ano de 2024, porque é tudo uma sequência, é tudo um crescendo, né, de energias. Então eu não acredito nesse corte, eu te aconselho a não acreditar também, de romper com esse troço aqui, graças a Deus passou, tô aliviado, tô liberado dessa energia, 2025 vai ser maravilhoso. Eu espero que seja, mas dentro dessa coisa de ter consciência, e isso Saturno trouxe muito para você, a pessoa que passou o ano de 2024 paralisada, em negação, culpando pessoas e não fez o dever de casa, e não aproveitou essa energia do foco aqui, da luz, da consciência, vai repetir de ano, entendeu? Vai reproduzir isso ainda em 2025. Então, quando chegar lá no final de 2025, vai dizer, olha, estava tudo errado, as pessoas mentiram para mim, porque falaram que ia ser um ano maravilhoso, de sorte, de grana, né? Júpiter está muito associado com a energia material, e não aconteceu nada para mim. Claro que não, e não vai acontecer. E enquanto você não jogar a luz ali naquele 8 de espadas que apareceu aqui, né, que você conseguir romper com isso que te aprisiona, tirar a venda dos olhos, olhar com bastante clareza para essas coisas que se repetem há tanto tempo na sua vida, você não vai quebrar com isso. E às vezes são coisas muito, muito antigas, entendeu? Eu estou falando de 2024, que a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva de 2024, porque a essa altura do campeonato você já tem a noção ali de expectativa versus realidade, né? E a gente vai entender a realidade. Saturno é um planeta que está associado com isso, com a realidade. Bota o teu pé no chão, abre bem os seus olhos, escancara uma situação diante de você, e você pode até fingir que não está vendo e entrar nesse estado de negação, mas é muito difícil, porque causa dor, causa desconforto. O desconforto é muito positivo, gente. Aproveita então essa energia, abraça ela, olha para ela, faça a sua retrospectiva, entenda quais foram os pontos ou um ponto específico, porque normalmente ele limita isso para uma área da vida, e aprende com ela, diz, olha, tá bom então, eu entendi o que está acontecendo, como eu ia falando, às vezes é uma coisa muito antiga, não rolou só em 2024, em 2024 chegou o ápice dessa energia de você olhar para ela com bastante consciência, mas pode ser uma coisa que você traz de experiências anteriores aqui nessa mesma dimensão, nessa mesma vida. Podem ser padrões ancestrais, então a gente está falando sim de padrões familiares, de crenças limitantes da tua família, da energia que você traz desses ancestrais, ou até anterior a tudo isso. A gente está falando de padrões kármicos, vidas anteriores, vidas passadas, enfim, é muita coisa. O que a gente lida aqui nessa terra não é fácil não. Então eu te aconselho a não entrar pelo caminho da negação não, que é um caminho meio sem volta, tá? Mas vamos lá, vamos ver na sua energia o que é que Saturno pediu para você olhar com bastante atenção durante o ano de 2024, que talvez te trouxe essa angústia toda, essa limitação, e o que pode ser aprendido com isso, tá? Vamos fazer a concentração aqui com a nossa espiritualidade antes. Sem eles não tem leitura, sem eles não tem orientação. Vamos lá, Aquário. Fecha os olhos aí um pouquinho. Vamos desacelerando aqui a respiração, acalmando a mente, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui meu mentor, meu mestre, meu guia, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Aquário. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, mentores, ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos. Nessa energia de 2024, de entendimento, de consciência, de aprendizado. O que foi que vocês trouxeram aqui de aprendizado que paralisou um pouco a energia de Aquário no ano de 2024? Sejam bem claros, por favor. Aquário 2024, a morte, forte, hein?
A morte é um arcano maior, então você abre essa energia já com um arcano maior. O arcano maior, ele representa algo maior. Então a gente está falando de uma energia do universo, de Deus, da espiritualidade, que foge ao seu controle muitas vezes. A morte está associada com o planeta Plutão, então a gente está falando de sombras, de coisas guardadas. Talvez aqui o teu aprendizado ele foi muito mais num lugar filosófico, espiritual, existencial. Ele pode ter se manifestado em questões muito pontuais da vida prática, né? Mas ele te levou num mergulho profundo nas suas águas, tá? A gente está falando da energia de Escorpião. Então, não se fixe no signo, pode ser que você tenha Escorpião forte no mapa. Algumas pessoas têm Saturno em Escorpião, então veja aí o seu mapa, se você tiver um mapa básico e quiser utilizar ele também como uma orientação, uma ferramenta de aprendizado. Mas eu gosto da carta da morte, aqui, abrindo o teu jogo. A morte não fala necessariamente de morte física, né? Até porque para o campo energético, para o campo vibracional, para a questão espiritual não existe morte, né? Só existe transformação. Inclusive alguns decks trazem, né, essa carta com o nome transformação, e eu adoro. A morte sempre vai falar de morte e renascimento, uma coisa que se fecha, um fechamento de ciclo, tá? Talvez você está experimentando ainda, ou já passou por isso no ano de 2024, um encerramento, um fechamento, um aprofundamento numa questão para liberar energias, enfim, adoro isso aqui. O que mais que a morte está fazendo aqui? A roda da fortuna, gente, 2 arcanos maiores. O que mais? E um 8 de copas, com a carta da estrela confirmando sua energia. Na leitura de peixes apareceu o enforcado, que é o arcano maior que está relacionado com peixes, e na sua leitura, minha espiritualidade está muito linda hoje. Veio a carta da estrela que confirma a sua energia, tá? E embaixo dela tem um 7 de espadas aqui que pode falar de alguma questão relacionada à autossabotagem, enfim. Vamos ver do que se trata. Vou deixar a roda da fortuna aqui um pouquinho de lado e vou falar dessas 2 cartas juntas, tá? A morte, como eu falei, é uma carta que fala não de uma finalização definitiva, não de algo extremo, mas fala dessa possibilidade cíclica, né? De morte e renascimento. Encerra, abre, é um fluxo, né? E o 8 de copas também fala sobre isso. O 8 de copas pode falar para algumas pessoas sobre um padrão repetitivo no amor. Essa carta apareceu tanto nas leituras de 2024, né? Não sei se apareceu para vocês, eu não lembro, mas ela volta aqui de novo, tá? 8 de copas pode falar de alguém que se afasta de uma situação, mas não consegue fazer o corte definitivo porque fica aprisionado num looping infinito aqui de morte e reconexão, né? Encerro, volto. Se for num relacionamento especificamente, a gente está falando de um relacionamento que pode estar com desafios aí mais profundos, adoecido, viciado nessa coisa de termina e volta, tá? Para um grupo específico. Então, eu tento me desvencilhar, eu me afasto, eu encerro esse troço aqui, mas quando eu menos espero, tá? Tô eu lá de novo. E aí você tá lidando com um troço gigantesco, porque você tem 3 arcanos maiores no teu jogo e você aqui se esforçando para sair, tá? Pode ser também em outra área da vida. Então eu tento me afastar aqui emocionalmente de uma situação, fazer esse encerramento da morte, mas alguma coisa foge ao meu controle, né? A roda da fortuna que tá aqui no centro do jogo, que fala de Júpiter, inclusive, vai ser o arcano que pelo planeta vai reger o ano de 2025, fala de acontecimentos inesperados, de coisas destinadas, de mudanças. O imprevisto, o imponderável chega aqui e talvez me coloque novamente nessa situação. Para um grupo específico é isso, tá? Para outras pessoas a gente está falando de uma coisa um pouquinho mais complicada. Lembra que o 8 é uma coisa que se repete indefinidamente. Eu falei do 8 de espadas, que é uma carta que apareceu muito nas minhas leituras particulares, que fala de você aprisionado ali numa coisa que te limita, te restringe. Mas o 8 de copas é muito parecido também, tá? Então, por exemplo, relacionamento. Márcia, é isso que eu quero. Talvez eu estou vindo de uma finalização aqui muito drástica no meu passado, né? Porque eu não posso esquecer que a carta da estrela vem depois da carta da torre, então não sei o que você viveu aí, talvez não em 2024, mas antes, que foi uma coisa né, uma coisa que foi destruída, tirada, uma finalização talvez um pouco intempestiva, drástica, e eu estou repetindo esse padrão.
Mesmo tendo finalizado, talvez os outros relacionamentos que eu atraio vêm muito nessa dinâmica aqui. Aí eu queria falar um pouco mais do 8 de copas. E tá mais à frente essa carta, então tem muita coisa para limpar aqui ainda, tá? Talvez você não vai conseguir fazer o encerramento definitivo dessa história aqui ainda em 2024, porque já tem a energia de Júpiter te cercando. Talvez o ano de 2025 ainda vai ser um ano de teste, de aprendizado, de restrição, mas eles querem que você olhe para isso, tá? O que acontece no 8 de copas? Se for um padrão de relacionamento, que você está repetindo com várias pessoas a mesma dinâmica, ou se for dentro da mesma relação, esse vai e vem, essas idas e vindas aqui, essa coisa repetitiva, é uma dinâmica desigual, desequilibrada, tá? O que essa carta fala, se você já passou por ela aqui no meu canal, você vai ver que minha interpretação é sempre nessa pegada. Que é o quê? Eu me dedico muito, eu me esforço muito, eu trabalho muito, eu tenho muita consciência, eu me dou, tem muito amor nessa carta. A gente está falando do naipe de copas. Copas fala de quê? De sentimento, né? Então você está vendo aqui que você tem as 8 tacinhas todas empilhadinhas, arrumadinhas e lustradas, né? Provavelmente cheias de amor, de dedicação, mas falta uma. Essa uma taça que falta aqui, talvez era a que você estava esperando que viesse da outra parte, por isso que eu falei que pode ser uma relação desigual, desequilibrada, não recíproca, e você fica esperando que essa tacinha venha. Talvez o que te mantém nessa dinâmica aqui, ainda aprisionado nesse loop infinito, nessa repetição, é esperar que venha do outro, tá? Desse outro muito especificamente, que pode ser uma relação só, ou do outro imaginado, idealizado, fantasiado, né? A carta que vem antes é uma carta que fala muito de ilusão, de fantasia, de projeção. Então você está sempre esperando que venha do outro e não vai vir, provavelmente não vai vir. O amor é um lugar de falta, né? A gente busca exatamente aquilo que falta na gente. Talvez o conselho aqui para você parte aqui numa jornada só sua. Mais uma vez eu repito, não vejo aqui uma coisa drástica se você está vivendo um relacionamento repetitivo, adoecido, tá? Tem que dar atenção, tem que curar com certeza, mas eu não vejo num primeiro momento uma ruptura. O que eu vejo aqui talvez é um afastamento. Essa carta fala de um afastamento, então, sei lá, vou dar um tempo, vou ficar longe, vou me recolher um pouco da minha energia amorosa e vou partir aqui numa busca um pouco solitária, porque essa pessoa está caminhando para o 9 de copas, né? Tá vendo a sequência, como ela é muito importante para a gente entender as coisas? Tá vendo como a ruptura brusca, né? De um ano para o outro, de uma carta para outra, de uma relação para outra, não é um caminho legal, é melhor um caminho fluido, de continuidade, né? Eu fico falando da carta anterior, eu falo da carta seguinte, eu vou explorar muito isso no meu curso de tarô, que eu vou, se Júpiter permitir, eu vou dar agora no ano de 2025, vou ofertar para vocês. Ainda é uma ideia, ainda estou concretizando isso, mas eu vou falar muito sobre essa coisa da sequência, né? O tarô é uma sequência, a gente fala da jornada do herói aqui. O herói nesse momento está precisando se afastar, tá? Talvez o grande ensinamento de 2024 para você é esse. Não fica insistindo muito aqui, não fica mais alimentando, obsessivo, né, na energia repetitiva do 8, esperando muito que venha do outro, angustiado. Dá um tempo disso aqui, se afasta, se recolhe, parte numa jornada aqui pelo seu Ás de Copas. O Ás de Copas, que normalmente é uma carta, que é a tacinha que falta aqui no meio, por isso que eu tô falando dele, que é uma carta que está muito associada com amor, com derramar-se, né, amorosamente. Algumas pessoas levam muito para essa coisa do relacionamento, mas o Ás de Copas é primeiro dentro, por isso que tem uma jornada solitária, por isso que lá quando você completa essa tacinha que falta, você fica todo tranquilão, todo tranquilona na energia do 9 de Copas, na solitude, se conhecendo. Inclusive, eu preciso falar que a carta que vai reger mesmo, numerologicamente, o ano de 2025 é o Eremita, pelo número, tá? 2025, se você somar os números todos, vai dar 9. 9 é o Eremita. Então pode ser que você esteja sendo preparado aqui para uma jornada mais solitária. E não tem nada de errado com isso, tá? O Eremita também está falando de sabedoria, de uma sabedoria que você alcança no momento em que você se afasta um pouco do turbilhão, da confusão, da ilusão, tá? Então, talvez você está sendo preparado para isso. Eu não sei o que é essa roda da fortuna aqui na sua energia, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui para esclarecer, mas lembra que eu falei que a roda da fortuna é um acontecimento inesperado, né? Então, não sei se foi uma coisa drástica, extrema, uma mudança, uma ruptura. Para algumas pessoas, não põe minhoca na tua cabeça. Tô falando de passado, tô falando de 2024, tá? Não tô prevendo nada. Para algumas pessoas pode ter sido, inclusive, uma morte.
repentina, tá? Uma morte repentina pode ser uma morte física mesmo, alguém se foi e jogou você aqui num profundo processo de conhecimento, né? Você se mergulhando aqui nas suas águas, bem na energia escorpiana, ou pode ter sido simplesmente uma morte, uma finalização, um encerramento inesperado, porque a roda da fortuna traz sempre esse elemento brusco, né, de uma coisa que eu não estava esperando. Outra coisa que a roda da fortuna fala também é sobre essa repetição infinita, né? Eu fico girando aqui em torno do próprio rabo sem fim, reproduzindo, né, os ciclos de morte e renascimento. A roda da fortuna também fala disso. Ela faz referência aí, para quem gosta, para quem conhece um pouquinho, a roda do samsara, né? É um termo lá do budismo que fala sobre essa repetição, do hinduísmo, do budismo, fala sobre essa repetição desses ciclos infinitos de morte e renascimento. Não aguento mais isso aqui. Se você for trazer isso aqui para um mergulho muito profundo, que eu vi primeiro aqui, né, numa questão filosófica, existencial, e Aquário é essa energia, né, tá, eu vou aproveitar esse negócio que está acontecendo aqui numa camada superficial, numa coisa rotineira, mas vou mergulhar no meu questionamento aqui da própria vida, da própria existência. Tem você questionando até o porquê de estar aqui preso nessa dimensão, nessa roda do samsara que gira sem parar. Eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais essa repetição de ciclos. E aí a chave do entendimento é exatamente sua energia, tá? E aí fica essa coisa da autossabotagem aqui. Cuidado, tá? Não deixa a tua mente te levar para lugares aqui que te sabotam, que te iludem. Essa carta também fala de desonestidade, de roubo, de traição, então pode ser uma pessoa também que te manipula para ficar te prendendo aqui, tá? Mas vou ficar na energia positiva da estrela, que é a tua carta. A estrela fala de consciência. Ela fala de expansão, de crescimento. É uma das energias que está associada com o Júpiter, tá? Que está aqui no centro do jogo. Então talvez Júpiter chegou um pouquinho antes aqui para você. Já em 2024 você já começou a lidar com essa questão de expandir a sua consciência. Aquário fala sobre isso. Vai se conectar com o teu signo. Não sei, vai estudar ele. Vai ver qual a casa que você tem Saturno, por exemplo. Qual a casa que você tem a sua própria energia, vai dar uma olhada, veja aí onde é que eles estão pedindo essa coisa de expansão, de expansão de consciência, de iluminação. Aquário é uma energia de mente, né? A gente está falando de um elemento ar, a gente está falando de um signo de ar. Muitas pessoas acham que essa carta aqui está falando de cura emocional, a gente está falando de um transbordar emocional, porque ela está jogando água, né? Tem uma coisa aqui de água, mas não é. Aquário fala de uma questão mental, racional, é um signo extremamente racional, às vezes até mal interpretado por causa disso. Mas eu queria que você fosse para esse lugar de expandir sua consciência, de abrir a sua mente mesmo, tá? Talvez o teu grande ensinamento aqui no ano de 2024 e ainda está acontecendo, se não rolou ainda, então não sei do que você está falando, Márcia, eu ainda estou lá no 7. Ainda estou no 7 de espadas, me sabotando aqui junto com a carta do enforcado, talvez aqui me iludindo, ainda fantasiando muito no 7 de copas, que é a carta que vem antes, muito perdido ainda nas projeções, nas fantasias da minha própria mente, talvez culpando o outro, jogando para cima do outro, ainda numa energia de briga, de conflito. Eles estão dizendo, olha, para aí onde você está, ainda dá tempo de você trazer essa grande luz da consciência aqui, de você chamar a sua energia aquariana e entender o que está acontecendo. Por que você repete esse padrão? Eu sempre falo que a repetição é um grande mestre. Tudo que se repete na sua vida está tentando te mostrar alguma coisa. E a não ser que você olhe para isso com bastante clareza, com bastante consciência, vai continuar se repetindo. Por isso que eu falei que eu fiquei preocupada com essa carta um pouco mais à frente. Então para agora no ponto que você está e joga luz. Faça isso aí refletindo, pensando. Tem pessoas que não têm nem consciência, chegam aqui para jogar comigo e eu falo assim, olha, tem um relacionamento aqui muito estranho, ou um padrão aqui na vida material, e isso já é coisa antiga, você já vem repetindo, a pessoa nem se dá conta. De repente ela para e pensa, mas é verdade, o meu casamento era assim também, o meu emprego anterior também era assim, aí ela se dá conta de que está repetindo alguma coisa. E eu sou muito otimista no lugar de reconhecer que é aí que começa o trabalho. Eu acho que quando a gente toma consciência, que a gente olha, né, que a gente enxerga, que tem aquele momento assim de iluminação, boa parte do problema já se foi, já resolveu. Eu sempre falo que o karma, né, que está aqui na carta do enforcado, que veio sim, a carta de peixe está aqui,
Eu sempre falo que o karma, essa repetição, essa coisa que fica ali parada, estagnada, desacelerando tudo, não é uma punição, não é um castigo, não é uma maldição. É um aprendizado, tá? E lá na mão pesada de Saturno, esse aprendizado é feito de uma forma um pouco dolorosa. Mas eu espero que você consiga se libertar. É claro que hoje a gente vai dar uma passada aqui muito lenta, mas muito rápida e muito na energia geral. Mas a gente vai ter a oportunidade de explorar isso nas leituras de 2025, se ainda vier. Se você quiser dar uma olhada nas leituras de 2020, nas leituras anteriores todas do canal sobre amor, todas elas são atemporais. O que significa isso? Não estão presas num período de tempo. Então, se você abrir ali, né, fazer uma maratonar as leituras de amor, tá na sua playlist, pode ser que venha mais alguma informação, inclusive sobre essa repetição aqui, tá? Vou tirar uma última carta, extrapolei já o tempo. Leituras são longas, você sabe, né? Mas sua energia é profunda, então paciência. O que vocês querem falar mais aqui para Aquário? Uma última mensagem. O mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e ação, mas tem o Lorde também. O mestre Shaolin fala dessa coisa de não fazer nada de forma muito drástica, muito radical, muito extrema, mas ao mesmo tempo o imperador diz para você, né, que é o Lorde, assuma o controle. De qualquer forma, assuma o controle. Vá mostrando a sua autoridade, não sobre o outro, tá? Porque o imperador, quando exercita o poder, a autoridade sobre o outro, ele vira um tirano. Mas sobre você mesmo, sua vida, sua energia, aquilo que você veio para realizar aqui na Terra, tá? Traga essa consciência, Aquário, espero ter te ajudado de alguma forma. Aguarde aí as leituras de 2025, vamos ver o que Júpiter vai expandir, fazer crescer na sua vida. Se você gostou da leitura, curte agora para apoiar meu trabalho, fico imensamente grata. Eu já estou abrindo as leituras para 2025, de previsão, de tendências para o ano que está se aproximando. Então, se você quiser me chamar para uma leitura particular, manda uma mensagem no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Sou eu mesma que respondo, eu que vou agendar, a gente conversa. Esse telefone é somente para agendar leituras, tá? E é isso, a gente vai se vendo, faça seu trabalho de aprendizado aí para libertar as questões kármicas aí de Saturno de 2024 e que venha esse ano de muita sorte, de muita bênção, sim, por que não, regido por Júpiter. Grande beijo, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.